Teve um episódio no qual envolveu o conselho tutelar, do qual eu sempre evitei bater nas meninas, não achei isso certo, mas a minha filha mais velha, ela sofreu muito com a separação. Eu imaginava que a pequena sofreria por ser mais apegada com o pai, mas não. A mais velha que me incentivava e dizia: mãe, denuncia, ele te bateu, ele tem que parar na cadeia, ela se revoltou muito com essa situação. Aí teve um dia que, acredito que também influenciada pela avó e pelo pai, a tá sempre me tirando do sério, ela faltou respeito comigo e eu, para não dar umas palmadas nela, eu sacudi os braços dela e apertei com as mãos assim nos bracinhos dela e ficou a marca dos meus dedos. A única coisa que apareceu, mas que foi o suficiente para eles me prejudicarem, envolverem conselho tutelar. Eu fazia o curso do magistério, as meninas vinham comigo, os professores deixavam elas ficar junto à tarde, por eu não ter com quem deixá-las, ficavam comigo à tarde na sala de aula. Então a gente voltou para casa nesse dia, que estava vindo no final de semana da casa da minha mãe, aí ela desceu na casa da avó e aí veio o investigador da polícia, que é esposo da delegada, que era delegada na época, que respondia como delegada, porque na verdade ela é escrivã, e ele foi entregar uma intimação para o pai dela, onde os avós mostraram as marcas ali dos meus apertões. Aí chamaram o conselho tutelar, que eu só me dei conta quando o conselho chegou, aí foi me falar, eu não neguei o que eu tinha feito, realmente sacudi os braços dela para não dar uns tapas nela, e aí começou um tormento na minha vida, do qual eles denunciaram, entraram com processo contra mim de maus tratos, as meninas tiraram elas do convívio comigo, tanto a maior quanto a mais pequena. Ainda eu, abalada, chorava e dizia: mas eu nunca bati na pequena. E a conselheira do conselho tutelar falou que a pequena relatou que eu batia. A pequena tem 7 anos, a mais velha tem 10. E assim foi muito revoltante. Eu fiquei desesperada, fui para casa de uma amiga sem saber o que fazer. Aí procurei uma advogada, que até então eu não tinha iniciado o processo de separação. Foi uma grande decepção que eu sofri, que eu senti, e eu acabei entrando em depressão por tudo isso. Todos os dias as conselheiras do conselho tutelar iam até a escola para falar uma coisa, outra, com os professores. Levou um tempo, eu fiz, me instruíram que eu teria que fazer parte do grupo de convivência no CRAS Cidade. Eu participei para poder ter a possibilidade de ter minha filha comigo de volta. Ela também queria muito morar com a avó, que na época a avó estava no interior, mas venderam o terreno, vieram morar para a cidade. E foi assim um grande sofrimento assim que eu passei, assim, de todos os tormentos assim que eu passei nesse processo aí de separação. Foi a parte mais doída, assim, foi ter as meninas tiradas de mim e por uma mentira. Tenho certeza, tanto que a história que eles induziram a maior a falar foi que a mãe tinha batido nela porque queria dormir com o namorado. Coisa que não era verdade. Eu estava na casa da minha mãe, até minha mãe falou: olha, essa menina tá muito mal educada. E assim, a minha mãe, que super apoia, super mima, é contra a dar um xingão nelas, imagina dar um tapa. E então ela foi induzida a falar isso. Passou por avaliação psicológica, tanto ela quanto eu, e aí foi comprovado que era mentira o que ela tinha falado. Isso com certeza a psicóloga já deve ter percebido já nos primeiros atendimentos, percebeu assim o quanto ela estava revoltada. O que me favoreceu foi que a psicóloga já conhecia elas, eu já tinha procurado a psicóloga da educação quando eu me separei, para elas entenderem a separação, para elas não sofrerem tanto. Elas passaram por atendimento psicológico.